Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre as ideias modernas sobre a origem da vida. Na aula anterior, a gente havia falado sobre a origem do universo, do sistema solar, da Terra e também um pouquinho sobre a teoria da geração espontânea e a sua queda. Aí agora que nós vimos lá na teoria da geração espontânea que ela foi derrubada, né? Então a ideia atual é que os seres vivos surgem a partir de seres vivos que já existem. Então veio a seguinte questão: se os seres vivos não provêm de matéria inanimada, mas de outros seres vivos através da reprodução, como é que surgiu os primeiros seres vivos na Terra, né? Se o ser vivo só vem de outro que já existe pela reprodução, então como é que eles surgiram pela primeira vez? Então essa questão ela estava posta e tinha que ser respondida, né? Outra pergunta é a seguinte: de onde vêm as moléculas orgânicas que originaram os primeiros seres vivos? Essa é outra questão que precisava ser respondida. Então ainda não havia uma resposta definitiva para, para essas perguntas. Ainda não existe atualmente uma resposta definitiva para essas perguntas. Uma das possibilidades é que substâncias precursoras da vida tenham vindo do espaço sideral, trazidas por cometas e asteroides. Nós veremos que essa ideia é conhecida como hipótese da panspermia. Segundo essa ideia, as substâncias precursoras da vida vieram do espaço, né? Elas não se originaram na própria Terra, elas vieram do espaço através de cometas e asteroides. Há experiências, no entanto, que demonstram que as substâncias inorgânicas gasosas presentes na Terra primitiva poderiam ter originado moléculas orgânicas. Então essa é outra ideia que existe, que é conhecida como teoria da evolução molecular. Segundo essa outra teoria, as moléculas orgânicas que originaram os seres vivos, elas teriam se originado na própria Terra, através de transformações das substâncias gasosas inorgânicas presentes na Terra primitiva. A primeira experiência sobre a origem da vida na própria Terra foi idealizada pelo químico estadunidense Stanley Lloyd Miller. Então esse cientista, o Stanley Lloyd Miller, ele foi o primeiro a idealizar e construir um experimento sobre a ideia de que as substâncias orgânicas que deram origem à vida se originaram na própria Terra, através de transformações dos gases da Terra primitiva. Esse Stanley Miller, ele era aluno do eminente químico Harold Urey, que era um químico muito importante na época. Em 1953, Stanley Miller construiu um aparelho que simulava as condições supostamente existentes na Terra primitiva. Como é que ele fez isso? Ele fez um equipamento que era formado por tubos e balões de vidro interligados. E dentro desses tubos e balões de vidro
ele colocou uma mistura que ele acreditava que existia na Terra primitiva. Que mistura era essa? Era uma mistura de gases que possuíam entre eles o gás metano, a amônia, que é o NH3, o gás hidrogênio, o H2, e o vapor de água, H2O. O Miller acreditava que esses gases eram os gases que estariam presentes na Terra primitiva, na época que provavelmente teria se originado as substâncias orgânicas que teriam dado origem aos primeiros seres vivos. Na época dele, acreditava-se que essa era a composição, né, dos gases da Terra primitiva. Era aquilo que se acreditava na época dele. Aí o que é que aconteceu? Essa mistura de gases, ela foi submetida a calor e a descargas elétricas por alguns dias. Então ele colocou essa mistura de gases, vapor de água, dentro desses tubos e balões de vidro e deixou lá ela sofrendo calor e faísca elétrica por alguns dias. Essa figura está demonstrando como é que aconteceu o experimento de Miller, né? Nesse primeiro recipiente seria o lugar onde ficaria a água, né? A água ficaria nesse recipiente e ela era aquecida por uma fonte de calor. Aí o que acontece? Com essa fonte de calor, a água esquentava e produzia vapor. Esse vapor subia e passava pelo tubo, né? Juntamente com os outros gases. Além do vapor de água que era produzido pelo calor, também existiam os outros gases, o gás metano, a amônia, gás hidrogênio. Todos esses gases estavam presentes no tubo. Nesse outro recipiente aqui, é o local onde ocorriam as faíscas elétricas. A ideia de Miller é que essas faíscas elétricas elas iam simular os relâmpagos e descargas elétricas que aconteciam na Terra primitiva. Pois acredita-se que na Terra primitiva ocorriam muitas tempestades. E junto com essas tempestades viriam os relâmpagos, né? Na forma de faíscas elétricas muito potentes. Então esse recipiente simularia as faíscas elétricas, os relâmpagos da Terra primitiva. Nesse outro local tem o condensador. O que é que o condensador faz? O condensador ele faz com que o vapor de água ele condense e ele fique na forma líquida, se transforma em água líquida. Então essa água condensava, se transformava em água líquida e se depositava no fundo dos tubos, né? Ela ia se depositando. Então ele deixou esse experimento dessa forma por aproximadamente uma semana. E no fundo do frasco, onde ocorria esse experimento, se acumulou um líquido avermelhado, né? Ele deixou o experimento por uma semana, aí no fundo do frasco se acumulou um líquido avermelhado, então ele foi analisar esse líquido. Aí o que acontece? Após esse período de uma semana, ele foi analisar o líquido que tinha se acumulado, né? Ele realizou testes químicos no líquido avermelhado que havia se acumulado na parte inferior do aparelho. Aí o que é que ele encontrou?
ele encontrou várias substâncias que estavam ausentes no início do experimento. Entre elas, os aminoácidos alanina e glicina, além de outras substâncias orgânicas mais simples. Então, esse experimento que o Miller fez com gases que ele acreditava que existiam na Terra primitiva, que foram submetidas a faíscas elétricas e ao calor, ele obteve substâncias orgânicas simples, como os aminoácidos alanina e glicina, e também outras substâncias. Então esse experimento ele tem significado apenas histórico. Embora ele tenha produzido substâncias orgânicas simples, porém novos dados sugerem que os gases da Terra primitiva não eram os gases que Miller colocou no experimento, né? No experimento, Miller colocou amônia, colocou gás metano, colocou gás hidrogênio e vapor de água. Só que dados mais recentes, de pesquisas mais recentes, sugerem que esses não eram os gases que existiam na Terra primitiva. Por isso, o experimento de Miller, ele tem um significado histórico, né? Já que existe essa discordância em relação aos gases que existiam na Terra primitiva. Por exemplo, as ideias mais recentes sobre os gases que existiriam na Terra primitiva, ela sugere que seria 80% de gás carbônico, que é o CO2, 10% de metano, que é o CH4, 5% de monóxido de carbono, que é o CO, 5% de gás nitrogênio, além de vapor de água. Então nós estamos observando que essa mistura de gases, ela é diferente daquela mistura que o Miller usou no experimento. Por isso que o experimento dele tem um significado histórico, mas foi um experimento importante, porque através do experimento dele, outros pesquisadores fizeram experimentos semelhantes, mas de outras formas, onde eles também conseguiram encontrar outros tipos de substâncias orgânicas, como ácidos graxos, carboidratos, ácidos nucleicos. Então esse experimento de Miller serviu de base para que outros pesquisadores também fizessem experimentos a respeito dessa terra primitiva, né? E de como poderia se originar substâncias orgânicas a partir dos gases da terra primitiva. Aí tem uma foto do Stanley Miller ao lado dos tubos e balões de vidro do experimento dele, né? Então esse experimento de Miller foi um experimento histórico, né? Ele sempre é citado nos livros de biologia quando se fala das ideias sobre a origem da vida. Então foi um experimento muito importante. Diversos outros experimentos simularam as condições existentes na Terra primitiva, com produção de diversas substâncias orgânicas encontradas nos seres vivos. Isso dá sustentação à hipótese de que nas condições reinantes no primórdio do nosso planeta, a matéria precursora da vida poderia ter surgido por um processo abiogênico. Então, esses experimentos que foram feitos por Miller e por outros pesquisadores, onde eles conseguiram produzir substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas, esses experimentos acabam dando sustentação a essa hipótese
de que as substâncias orgânicas teriam se originado na própria Terra primitiva, que é conhecida como teoria da evolução molecular. Então, todos esses experimentos, eles acabam dando sustentação para a hipótese de que as substâncias orgânicas surgiram na própria Terra primitiva, a partir de transformações dos gases que existiam naquela época, né? Eles sofriam diversos processos físicos e químicos, né? Calor, descargas elétricas, radiação ultravioleta. Então, todos esses fenômenos físicos e químicos teriam feito com que se originassem substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. Atualmente, a maioria dos cientistas defende a ideia de que a vida surgiu por um longo processo de evolução molecular, em que inicialmente compostos inorgânicos presentes na Terra primitiva reagiram entre si, originando moléculas orgânicas como aminoácidos, pequenos açúcares, bases nitrogenadas, ácidos graxos e etc. Então, pessoal, essa teoria ela é a mais aceita atualmente, que é a teoria da evolução molecular. Então, essa teoria é a mais aceita atualmente, de que a matéria orgânica que teria dado origem a seres vivos, ela surgiu na própria Terra, a partir das transformações das moléculas inorgânicas que existiam na Terra primitiva. E essas transformações teriam dado origem a moléculas orgânicas, como aminoácidos, pequenos açúcares, bases nitrogenadas, ácidos graxos. São alguns exemplos de substâncias orgânicas que poderiam se originar a partir das substâncias inorgânicas presentes na Terra primitiva. Ao encontrar condições adequadas, essas primeiras moléculas orgânicas teriam se recombinado de diversas maneiras, produzindo moléculas mais complexas, como proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Então, pessoal, essa teoria ela defende a seguinte ideia: através de experimentos que foram feitos em laboratórios, observou-se que quando as substâncias orgânicas são reunidas em um meio aquoso, elas começam a reagir entre si. Então, o que é que acontece? Essas substâncias orgânicas mais simples, quando elas começaram a entrar em contato umas com as outras no meio aquoso, que seriam os oceanos primitivos, lagos primitivos, rios primitivos, elas começaram a reagir entre si e teria dado origem a substâncias mais complexas, como proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Finalmente, essas moléculas orgânicas teriam originado estruturas capazes de controlar suas próprias reações químicas e de se autoduplicar. Tais atributos seriam os primeiros esboços do metabolismo e da reprodução. Então, essa teoria também, ela defende a ideia de que essas substâncias, conforme elas foram se organizando e reagindo entre si, em determinado momento, elas teriam adquirido a capacidade de controlar suas próprias reações químicas e se autoduplicar. Que essa capacidade de controlar as próprias reações e autoduplicar são as características básicas dos seres vivos, né? Então qualquer ser vivo, ele precisa dessas características, de controlar suas reações e se autoduplicar, para que ele possa ser considerado um ser vivo, né? Então seriam os primeiros esboços do metabolismo e da reprodução, a capacidade de controlar as reações químicas e autoduplicar.
Porém, há cientistas que defendem a ideia de que a vida na Terra surgiu por substâncias precursoras da vida ou mesmo seres vivos que vieram de outros locais do cosmos. Ou seja, ela não teria surgido na Terra, teria sido trazida do espaço através de meteoritos, asteroides e cometas que caíram na Terra. Então essa ideia é conhecida como hipótese da panspermia. Segundo a hipótese da panspermia, as substâncias orgânicas que deram origem a seres vivos, elas não teriam se originado na própria Terra. Elas teriam sido trazidas do espaço, através de meteoros e asteroides ou cometas que caíram na Terra primitiva. E esses corpos celestes que caíram na Terra primitiva é que teriam trazido essas substâncias precursoras da vida, ou até mesmo seres vivos primitivos. Porém, pessoal, faltam vestígios dos primeiros seres vivos. Não existe atualmente muitos vestígios dos primeiros seres vivos, já que esses vestígios eles foram destruídos. Porque na Terra primitiva, no seu primeiro bilhão de anos de início, né? Do início da Terra até por volta de 2,7 bilhões de anos atrás, não existem muitos vestígios dos seres vivos, já que esses vestígios eles teriam sido destruídos totalmente pelas drásticas transformações que ocorreram na Terra ao longo do seu início, né? Tinha muita erupção vulcânica, tinha muita erosão na crosta terrestre. Tudo isso fez com que as rochas que existiam na Terra primitiva, elas acabaram sendo destruídas, foram destruídas, né? As rochas que nós temos atualmente na Terra, elas não são da Terra no seu início. A idade delas um pouco mais recente, é de 2 bilhões de anos, é de 3 bilhões de anos. Não tem rochas de 4,5 bilhões de anos porque elas foram totalmente destruídas pelas erupções vulcânicas, erosões que ocorreram na Terra. Os vestígios mais antigos de seres vivos que são encontrados atualmente, eles datam de 2,7 bilhões de anos atrás, provavelmente deixados por ancestrais de cianobactérias. Então, pessoal, esses vestígios são os mais antigos que é possível encontrar atualmente, de 2,7 bilhões de anos atrás, que foram vestígios de ancestrais das cianobactérias. Então, esses ancestrais dessas cianobactérias, eles acabavam fazendo formações nas rochas, chamadas de estromatólitos. E esses estromatólitos acabaram formando fósseis que podem ser encontrados atualmente. Porém, acredita-se que a vida na Terra primitiva teria se originado antes disso, por volta de 3,5 bilhões de anos atrás. Porém, não existem vestígios dessa época, né? Não existem evidências fósseis dessa época, de 3,5 bilhões de anos atrás, já que todas essas evidências foram destruídas pelos processos erosivos que ocorriam na Terra primitiva, né? Erupção vulcânica, muita chuva, tempestades e processos de erosão. Tudo isso teria destruído esses vestígios mais antigos de 3,5 bilhões de anos atrás. Aí tem uma foto mostrando uma cientista que ela extraiu amostras de lagos, do Lago Mono, né?
Nesse lago, os micro-organismos vivem em condições impróprias à existência da vida. Então, atualmente, nós encontramos seres vivos vivendo em condições inóspitas. Condições que muitos acreditavam que não seria possível encontrar vida, né? Então, esses seres vivos vivendo em condições tão inóspitas, muito difícil de sobreviver nessas condições, isso sugere que possa existir vida em outros lugares do cosmos, né? Já que esses micro-organismos conseguem viver em regiões tão inóspitas, como por exemplo, regiões de erupções vulcânicas muito ácidas, onde acreditava-se que não poderia haver vida, já foram encontrados micro-organismos nessas condições. Ambientes de salinidade muito elevada também já foram encontrados seres vivos. Ambientes muito quentes também já foram encontrados. Ambientes muito tóxicos também já foi encontrado micro-organismos. Então tudo isso sugere que possa existir seres vivos em outros lugares do cosmos, já que aqui na Terra eles podem viver em condições tão inóspitas, né, de difícil sobrevivência. E como é que teria surgido as primeiras células vivas? Então, uma parte da célula que é muito importante é a membrana plasmática. Porque hoje em dia todos os seres vivos, eles possuem células que são delimitadas por uma membrana. Então a membrana, ela é muito importante para a célula, pois ela permite que o interior da célula ele possa ter uma composição química diferente da parte externa. E essa composição química diferente é necessária para que a vida possa se manter na célula, né? É preciso uma composição química bem controlada e específica. E tudo isso é favorecido graças à existência da membrana plasmática. Então acredita-se que os primeiros seres vivos, eles também seriam delimitados por membrana. Ou seja, que a membrana teria sido fundamental para a origem dos primeiros seres vivos, né? Que eles seriam seres também delimitados por membranas. A provável origem desses primeiros seres vivos teria sido em charcos, em lagos, oceanos primitivos, onde as moléculas orgânicas iam se aglomerando, iam reagindo entre si e iam originando as primeiras formas de vida. Por exemplo, estudos que foram feitos com proteínas e outras substâncias orgânicas, foi observado que quando as proteínas são colocadas na água, as moléculas de água começam a se organizar ao redor das proteínas. Então, se você coloca proteínas na água, as moléculas de água começam a se organizar ao redor das proteínas. Isso faz com que surja um ambiente delimitado, ou seja, um ambiente separado do resto. Ou seja, um ambiente onde as moléculas orgânicas elas podem reagir entre si, favorecendo com que elas comecem a fazer reações e possam adquirir uma forma de metabolismo. Também foi observado que quando mistura proteínas e outras moléculas em soluções aquosas, as proteínas também podem se organizar ao redor das moléculas orgânicas, delimitando um ambiente ali onde as moléculas orgânicas podem interagir umas com as outras. Acredita-se que o salto definitivo para a origem dos seres vivos teria ocorrido pelo menos há 3,5 bilhões de anos. Teria ocorrido o salto definitivo para a origem dos seres vivos. Qual seria esse salto definitivo?
foi quando esses primeiros seres vivos adquiriram estabilidade e capacidade de produzir seus próprios componentes, podendo crescer e se reproduzir. Então, esse teria sido o passo definitivo para a origem da vida, ou seja, a capacidade deles controlarem o seu metabolismo e de produzir suas próprias substâncias, e também a capacidade de se autoduplicar. Porém, ainda não existe uma resposta definitiva para como teria acontecido esse salto definitivo. Acredita-se que teria sido a capacidade de controlar as reações e de se autoduplicar, mas ainda não se sabe como isso teria acontecido. É ainda uma resposta que tem que ser, uma pergunta que deve ser respondida. Aí tem uma figura mostrando as moléculas de água se organizando ao redor da molécula orgânica, né? Aqui a gente está vendo ó, as moléculas de água, elas se organizando ao redor das moléculas orgânicas. Isso é o que provavelmente teria acontecido na Terra primitiva, ou seja, as moléculas orgânicas em contato com a água, elas iam se organizando umas com as outras, ou seja, a água ia se organizando ao redor dessas moléculas e as moléculas iam interagindo umas com as outras, formando uma película semelhante como se fosse uma membrana plasmática, onde essas moléculas orgânicas elas podiam reagir umas com as outras, né? Esse esse sistema de moléculas reagindo umas com as outras ficou conhecido como coacervado, ou seja, seria um precursor dos seres vivos, onde as moléculas orgânicas reagiam umas com as outras e eram delimitadas pelas moléculas de água. Então, acredita-se que as primeiras formas de vida elas eram microscópicas e delimitadas por membranas. No interior desses corpúsculos, as reações químicas aconteciam de forma controlada e forneciam a energia necessária para transformar as moléculas presentes nesse corpúsculo, possibilitando o crescimento e a reprodução. Então, acredita-se que os primeiros seres vivos já eram capazes de realizar essas reações, ou seja, reações químicas que permitiam a manutenção de uma estabilidade dentro desses primeiros seres vivos, ou seja, elas podiam controlar suas reações químicas. É uma espécie de metabolismo que havia nesses organismos primitivos. Mas se eles realizavam essas reações químicas, de onde vinham essas moléculas orgânicas? Porque as reações químicas precisam de energia. Então, de onde os primeiros seres vivos tiravam a sua energia? Ou seja, como eles se alimentavam? De onde vinha o alimento para eles? Por exemplo, nos seres atuais, existem dois tipos de seres vivos. Tem aqueles que produzem o seu próprio alimento, que são chamados de autotróficos. Essa palavra autotrófico vem do grego. Auto significa próprio e trófico significa alimento. Então, os seres vivos autotróficos são aqueles capazes de produzir o próprio alimento, a partir de gás carbônico e energia do ambiente. Por exemplo, existem bactérias que são autotróficas. São alguns tipos de bactérias que fazem fotossíntese. Todas as algas também são autotróficas, pois elas realizam o processo de fotossíntese, como também todas as plantas também realizam fotossíntese, com exceção de algumas plantas parasitas.
Então, hoje em dia, nós temos os seres autotróficos, que produzem o próprio alimento, mas nós também temos os seres heterotróficos. Os seres heterotróficos são aqueles que não produzem o próprio alimento, que vem também do grego. A palavra hétero, que vem do grego, significa diferente. Então, hétero significa diferente. E trófos é alimento, né? Hétero é diferente e trófos é alimento. Então, a palavra heterotrófico quer dizer diferente alimento. Por que diferente alimento? Porque o alimento não vem do próprio organismo, ele vem de fora. Então, os seres heterotróficos, eles precisam obter o alimento de fora do seu organismo, ou seja, do meio onde eles vivem, através de moléculas orgânicas. Como, por exemplo, os fungos são heterotróficos, então eles precisam de um alimento que vem de fora do corpo deles. As bactérias, muitas bactérias também são heterotróficas, então elas precisam de um alimento que vem de fora do corpo. A quase totalidade dos protozoários também. E como também todos os animais, como por exemplo a espécie humana. O ser humano também é um animal e é um ser heterotrófico. Então o nosso alimento ele não vem do nosso próprio corpo. A gente tem que adquirir de fora, né? Que são os alimentos que nós ingerimos para poder sobreviver, né? Para ter energia, para ter matéria-prima, para produzir nossas moléculas. A gente precisa estar ingerindo alimentos que vêm de fora do corpo. Então nós somos seres heterotróficos, junto com outros organismos também, como fungos, bactérias, protozoários, são seres heterotróficos. Durante muito tempo, predominou a ideia de que os primeiros seres vivos seriam heterotróficos. Os defensores dessa ideia, conhecida como hipótese heterotrófica, eles acreditavam que as mesmas substâncias orgânicas que originaram os seres vivos também poderia servir de alimento, e que a obtenção dessa energia ela ocorreria de processo semelhante à fermentação, realizada por certos fungos e bactérias que existem atualmente. Durante muito tempo, essa hipótese heterotrófica, ela predominou. Eles defendiam que essa matéria orgânica teria durado milhões e milhões de anos e teria servido de alimento para os primeiros seres vivos que seriam heterotróficos. Porém, essa teoria ela não é a mais aceita atualmente. A mais aceita atualmente é a hipótese autotrófica. Então, a hipótese mais aceita atualmente é a hipótese autotrófica. Segundo essa hipótese, os primeiros seres vivos eles eram autotróficos e realizavam um tipo de reação chamada quimiolito-autotróficos, ou seja, eles seriam quimiolito-autotróficos. A palavra lito significa rocha, ou seja, eles produziriam as suas moléculas orgânicas de alimento a partir de reações com substâncias inorgânicas. Então, essa hipótese autotrófica ela é a mais aceita atualmente. Por quê? Porque se os primeiros seres vivos fossem heterotróficos, não teria como essa matéria orgânica sustentar ele por tanto tempo. De onde ela viria? Não teria como existir tanta matéria orgânica para sustentar os seres vivos por tanto tempo. Então, é por isso que a hipótese heterotrófica ela não é a mais aceita atualmente.
pois tem esse empecilho, não tinha como ter matéria orgânica para sustentar os primeiros seres vivos por tanto tempo, né? Então a mais aceita atualmente é a hipótese autotrófica. Outra evidência para que a hipótese autotrófica seja a mais aceita é que hoje em dia existem seres vivos, como micro-organismos, que vivem em condições inóspitas, como fontes de água quente e vulcões submarinos. Essas condições seriam as condições que provavelmente existiria na Terra primitiva. Então, esses micro-organismos vivendo em condições tão inóspitas, em regiões de erupções vulcânicas no fundo dos mares, isso é mais uma evidência para que a teoria autotrófica ela seja mais aceita atualmente. É por isso que essa hipótese autotrófica atualmente ela é mais aceita, já que esses micro-organismos em condições tão inóspitas que existem atualmente no fundo do mar, em algumas regiões, e mesmo assim esses micro-organismos conseguem sobreviver. Aqui tem algumas figuras mostrando esses locais no fundo do mar onde existem essas chaminés de erupções vulcânicas, né? Onde esses micro-organismos conseguem sobreviver. Então tudo isso acaba favorecendo a hipótese autotrófica. Então, segundo essa hipótese, a partir dos seres quimiolito-autotróficos, teriam surgido outro tipo de seres vivos. Inicialmente, os que realizam a fermentação. A fermentação é um processo que ele não precisa de gás oxigênio. Depois teriam surgido os seres fotossintetizantes, ou seja, aqueles que obtêm produzem o alimento através do processo de fotossíntese. E por fim, os que respiram o gás oxigênio. Então, a partir dos seres fotossintetizantes, eles começaram a produzir o gás oxigênio. Conforme esse gás oxigênio ia aumentando na atmosfera, isso possibilitava a existência dos seres vivos aeróbicos, ou seja, aqueles que usam oxigênio. Já que no início da vida, na Terra primitiva, não havia oxigênio. O oxigênio só teria surgido após o surgimento dos seres fotossintetizantes. Valeu, pessoal. Essa aula termina por aqui. Na próxima aula nós vamos ver as moléculas, a composição química dos seres vivos, as moléculas que compõem os seres vivos.